Ele vivencia experiências fora do corpo. Eu vou conversar com Wagner Borges. Quem é que está sentado aí? É você ou você? Não, eu mesmo, com esse peso todo, só pode ser eu. Pois é, mas esse negócio de sair fora do corpo, você sai, fica se vendo, essa coisa toda, não é isso? Isso. Um gordo sai fora do corpo? Sai. Mas ele não tem medo de cair nele mesmo? Não, não. Essa experiência, Jô, ela é conhecida com o nome de viagem astral ou experiência fora do corpo, que consiste na capacidade que toda consciência tem de temporariamente, durante um relaxamento, o sono, da consciência se desprender temporariamente para fora do corpo físico. É uma experiência estudada desde a antiguidade, notadamente pelos povos orientais, que trabalhavam isso dentro da meditação na Índia antiga, dentro do Antigo Egito. E hoje em dia é feito todo um estudo por vários pesquisadores, e aqui no Brasil há muitos desses pesquisadores, tentando traduzir para a população, de uma forma simples, bem clara, o que é esse fenômeno. Por exemplo, se você me deixar perguntar ao público que está presente aqui, existem muitas sensações que as pessoas têm durante o sono e não sabem explicar, que são indícios dessa saída do corpo, que a pessoa trava o processo devido ao medo. O medo faz o metabolismo acelerar e corta o processo. Eu posso perguntar para eles, uma plateia aberta, se eles já sentiram essas sensações, só para você ter uma ideia, como é que isso é mais comum do que se pensa? Permite? Não. Agora... Pode perguntar, claro. Amigos, por favor, levante o dedo. O dedo? Só o dedo? Levante o dedo, por favor. Quem é que já acordou alguma vez na vida sem conseguir se mexer? Tentou abrir os olhos, não conseguiu. Tentou chamar alguém para te tirar daquele estado de paralisia, até que você abruptamente recupera o movimento. Por favor, levanta o dedo quem já teve isso. Você observa a quantidade de gente. Outra pergunta, você está cochilando... Você vai passar por cima disso? Posso? Gente, pode? todo mundo... Não, tá, vai. Outras pessoas estão cochilando entre a vigília e o sono, e elas têm nitidamente a sensação de estar escorregando ou caindo, e então ela está deitada e de repente ela toma um tranco. Por favor, levanta o dedo quem já teve isso. Esse é um deslocamento energético, Ju, que nós temos quando o metabolismo cai. A aura, aquele campo energético que você já ouviu falar, desloca-se temporariamente e encaixa abruptamente, onde então a pessoa tem esse solavanco. Mas tem outras explicações aí, tem explicações científicas aí para as duas coisas, mas por enquanto. Que normalmente as pessoas... Você não vai dizer que vai todo mundo sair do corpo agora, todo mundo... Não. É durante o sono que ocorre, devido à queda do metabolismo, padrão de ondas cerebrais também. E outra sensação muito comum, as pessoas às vezes têm a sensação que estão inflando, estufando energeticamente. Isso é muito comum. Isso é muito comum em quem aplica energia pelo reiki, a cura prânica, que sente um inchaço energético nas mãos. Eu nunca. Nunca, né? E então ocorre essa dilatação. Já aconteceu com algum de vocês se sentir estufando energeticamente? De repente você está vendo televisão. Eu e o Jô, a gente já está fisicamente mesmo, né, Jô? Eu já botei a mão para baixo. Mas muitas pessoas sentem essa sensação de expansão. Algum de vocês já teve isso? Por favor, levanta o dedo. É uma sensação, Jô, de como se a aura Aquele tivesse... magricela ali levantou. Levanta aí. Levanta. Fica em pé. Você se sente expandindo, inflando? Inchando? Fora do corpo a gente não tem tamanho, né? A dimensão ultrapassa. Como é que volta então depois? Aí não tem como não voltar, né? Não tem como fugir. Se der pra fugir... Inclusive, eu pedi ao pessoal da produção, eu acho que eles capturaram lá no meu site algumas figuras dessas saídas do corpo, que eu acho que tem aqui para projetar pra gente ir mostrando um pouquinho desse fenômeno. Mas você vê, esse negócio do inflado, só o seu amigo ali, que é seu amigo, é seu aluno aquele, né? Pelo que ele falou, já deu para sacar. Ele é um aluno, sim. Só ele que infla, mas ninguém inflou aqui. Que essa sensação é menos comum do que as duas anteriores. Agora deixa eu te contar. Eu já tive essa sensação uma vez só. De você estar grudado na cama e você querer se mexer e não consegue, querer falar e não consegue, querer pedir socorro e não consegue, e você termina num grito. Que aí você grita... E aí o grito sai. Acaba. Só que aí você depois percebe, e depois também, claro que eu fui comentar isso com
com alguns médicos e tudo. Não, você está num estado de semiconsciência. É um estado alterado de consciência. Né? Então você pensa que está tudo isso, mas no fundo você está dormindo. Só que tem um detalhe, Jô, que eu posso até aconselhar as pessoas. Quem tem essa paralisia com frequência, e muitas pessoas têm até medo de dormir, eu sei disso porque eu dou cursos sobre isso e a quantidade de gente que vem estudar esse assunto. Quem tem com frequência, o que deve fazer? O que a pessoa deve fazer? Até uma comprovação para ela, porque essa experiência é pessoal e a pessoa vai poder comprovar. Em lugar de tentar se mexer, tentar se debater, porque quando a pessoa acorda nessa situação, devido ao medo, as suprarrenais vão liberar adrenalina no sangue, vai acelerar o metabolismo, por isso a pessoa desperta abruptamente, pode gritar, algumas acordam até chorando, Jô. Então o que a pessoa deve fazer? Não tentar se mexer, é exatamente o contrário. E aí o que vai acontecer? Se ela ficar quietinha, o que acontece? O padrão de ondas cerebrais... Mas ela vai sair do corpo? Ela sai. E ela pode tirar a comprovação para ela própria se ela não tentar se mexer. Agora, eu posso fazer uma pergunta também para a plateia? Claro, você vai deixar? Opa, então, por favor. Obrigado, eu deixei você dizer então. Essa experiência de ficar durão na cama, né? Quantas pessoas tiveram isso mais de uma vez? Quantas pessoas tiveram essa experiência no mês passado? É um perigo ali. Você tem sempre? Ou você está falando isso só para aparecer aí no microfone? Fala a verdade. Não. Aliás, eu já comentei com você os meus dramas de sono. Eu tenho isso sempre. Não, é verdade. É verdade. Todo dia. O Bira também tem um drama de sono terrível. Para ele acordar é um inferno. Bom, eu só tive isso uma vez e há 30 e tantos anos. Eu tenho isso desde os 15 anos, eu vou fazer 40. Há 25 anos que essas sensações vêm acontecendo comigo. Eu tinha 15 anos quando ocorreu a primeira saída do corpo, sem querer, era a década de 70. Não tinha com quem conversar, não tinha nada na internet, não havia livro sobre isso, não havia nem internet. Olha, eu não vou dar o nome da pessoa, mas eu conheço uma pessoa, a pessoa mais cética que você possa imaginar. Não é um místico, tá? E ele um dia me contou isso. Que de repente ele disse, eu acho que eu devo estar perto de morrer, porque de repente eu me vi saindo do corpo, no teto, me olhando na cama, fui no outro quarto e aí tinha um papel que tinha caído no lixo, que não era para ficar no lixo, eu vi, voltei, aí eu me vi entrando no corpo de novo, fui lá, tirei o papel do lixo, botei num outro lugar, voltei para a cama, saí de novo, voltei e realmente o papel não estava mais lá. Então, não foi um sonho que eu tive, foi uma coisa que aconteceu. Então, quer dizer, como eu já disse aqui, eu não duvido de nada. Se amanhã essa caneca falar bom dia, Jô, eu digo bom dia, caneca. Bom dia, caneca. Agora, como é que... A minha pergunta é o seguinte, por que essas coisas não são passíveis de controle? De você, por exemplo, eu dizer, ô Wagner, me ensina aí, como é que sai do corpo? Olha só, Jô, primeiro ponto básico é que essas experiências ocorrem em estados alterados de consciência, onde o corpo está em relaxamento profundo, semelhante ao do sono. Tem que estar de barriga para cima? Não, necessariamente não. Pode ser de lado? Porque o padrão de ondas cerebrais, por exemplo, agora, ele está em beta, que é ondas cerebrais de vigília física. Quando uma pessoa relaxa um pouquinho, o cérebro emana ondas alfa. Quando ela está no sono leve, ondas teta, e no sono profundo, ondas delta. Então, essas experiências ocorrem normalmente em ondas teta, ou seja, um estado semelhante ao do sono, leve e que vai lentamente se aprofundando. Por isso, 99% dessas experiências ocorrem durante o sono. E a dificuldade de você controlar esse processo, tipo, eu vou ali ou vou lá, a dificuldade naturalmente é de concentração, porque nós não usamos totalmente a capacidade mental que nós temos, né? Então, para direcionar isso para lá ou para cá, fica difícil, sendo que fora do corpo também, o que sai do corpo, na verdade, o chamado corpo espiritual, o corpo astral, que muitas tradições falam, ele funciona de uma forma diferente, então ele flutua, porque não é afetado pela gravidade e atravessa objetos sólidos também. Então ele funciona sob outras leis não físicas. Não, eu sei, mas como é que a pessoa sabe que vai voltar? Existe uma conexão energética, um fluxo energético entre o corpo que fica adormecido e o corpo espiritual que sai. Essa conexão energética, ela sempre traciona o espírito de volta para o corpo, e é um nome que vem até da Bíblia antiga, cordão de prata.
Isso está lá no Eclesiastes, por exemplo. Isso se vê? Se entrar uma pessoa no quarto, vê o cordão? O cordão de prata, ele funciona numa frequência sutil, até mesmo para a própria pessoa que está sendo projetada para fora. A própria pessoa não vê? É por dois motivos. Primeiro, porque naturalmente essa conexão está conectada na cabeça por trás, conectada ao corpo. E como ela está indo projetada para frente, raramente ela faz isso para olhar para trás. E segundo, que esse cordão de prata, quanto menor a distância entre o corpo espiritual e o corpo físico, ele é mais denso. Mas esse cordão de prata pode se estender por se estender indefinidamente. Deixa eu ver umas fotografias. Tem aqui os desenhos, aliás.